Olha só, fica ligada, porque hoje nós temos aqui no nosso aquecimento a participação de um palestrante extremamente especial. Um dos primeiros palestrantes do mercado de palestras, hein? Então tenho certeza que você tem muito a aprender com ele, assim como eu tenho. Inclusive eu já contratei ele várias vezes lá na minha agência de palestrantes, na Motivação Palestras. Nossos clientes amam a palestra dele. Então a dica que eu vou te dar é a seguinte: pega um caderno, pega uma caneta e, por favor, assista esse aquecimento até o final, porque com certeza você vai tirar muitas lições daqui hoje. Hoje nós vamos fazer o aquecimento com o professor Gretz, o palestrante do cabelo azul. Abre o caderno e começa as anotações que a gente vai começar agora. Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer uma abertura diferente desse programa. Uma abertura especial porque requer algo de especial. Hoje eu estou aqui, me sentindo muito honrado com uma autoridade no mundo das palestras. Um presente para nós, para nossa vida e para você. Presente esse que já foi entregue para mais de 5.500 empresas. Presente esse que já escreveu 20 livros. Presente esse que já encantou mais de 3.500 empresas. Presente esse que eu levo como eu encaro, com a delicadeza, o encantamento, com a elegância de um gentleman, mas com a energia de um espartano. Talvez seja o meu sonho de consumo me tornar e chegar ao ponto em que ele chegou. Campeão e vencedor 5 vezes do Top of Mind, o palestrante, talvez o palestrante mais lembrado de todos os tempos. O primeiro, pioneiro nesse mundo das palestras. E eu não estou exagerando, por isso que eu fiz essa apresentação especial. E eu quero que vocês recebam, como a gente recebe num palco de palestra, agora com vocês, aqui no Profissão Palestrante, o grande, inesquecível, poderoso Professor Gretz! Não poderia ser apresentado de forma diferente. Eu gostei quando você falou aí na apresentação sobre Esparta, lembrei de Atenas, porque eu conheço 56 países e os países que eu visito enriquecem as minhas palestras. Mas a Grécia ficou para trás. Fui visitando e ela é o berço da história do negócio. E agora, se Deus permitir, me dê vida e saúde sempre. Irá. Agora, no dia 5, eu vou à Grécia, visitar a Grécia e poder conviver com aquele povo que deixou tantos ensinamentos que até hoje a gente usa, né? Quando o Heráclito fala que a mudança é a única coisa permanente e que quando alguém entra num rio, não entra 2 vezes, você vê que isso é fabuloso. Eu costumo dizer que as empresas que morreram não foi porque fizeram coisas erradas, foi porque fizeram a coisa certa durante muito tempo. Eu estive na Finlândia e fui visitar a Nokia no começo do século. O guia parava, olhava, tirávamos fotos, tudo de Nokia. Depois voltei de 10 anos e o cara falou assim, aqui era a Nokia. Que já usava Nokia. E não vamos nem contar toda a história que vocês sabem. Então está aí o recado inicial, quer dizer, fazer a coisa certa durante muito tempo, você acaba acontecendo que você perde o passo. E isso serve para nós palestrantes também. Porque às vezes o palestrante fala muito em renovação, fala em inovação, e ele esquece que ele tem que se inovar. Porque eu comecei fazendo palestra com transparências. Não, eu comecei com que ninguém sabe o que é, flip chart. Era aquele cavalete que eu virava numa velocidade e eu manuseava aquilo. Então, flip chart, depois veio a transparência. O slide eu nunca usei porque eu não gostei. E depois chegou um momento que eu não conseguia mais comprar. Sabe aquele quadrado que você gruda a transparência ali? Sim. Não fazia mais aquele quadrado. Aí eu falei, é hora de eu deixar as transparências. Então tá aí. Você já fez um gancho lá em Esparta, eu já fui embora. E historiador é assim, se não parar, vai atrás. Se não parar, vai. Não, vai. Mas é uma delícia te ouvir. Pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, né? Eu fiz a apresentação do professor Gretz, ele já se diga-se de passagem, não precisa se apresentar, todo mundo o conhece. Mas eu vou deixar com os nossos irmãos aqui, nem continuidade aqui. Vamos lá, dá um salve pra galera aí, Lucas, DJ. Salve, salve, pessoal, que é o Lucas Lopes. Vocês sabem quem eu sou, pra quem ainda não sabe, eu sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil, e também sou criador do MBA do Palestrante. Então, vem com a gente que o nosso objetivo é te ajudar a ser um palestrante profissional e viver 100% de palestras. E aí, DJ? Boa! Fala, pessoal. Eu tô bastante emocionado na frente de um cara que tem tanta experiência assim
E eu vou me apresentar aqui, não de uma forma tão importante quanto a do professor Gretz, mas eu quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Lucas Vieira, mais conhecido como DJ porque eu já me considero amigo de vocês. E eu sou especialista em marketing digital para palestrantes e gerente de marketing na Motivação Palestras. E o meu objetivo aqui, assim como o objetivo de todos, é ajudar você a se transformar no palestrante profissional, viver 100% de palestras e mostrar o teu conteúdo no mundo digital, se tornando uma autoridade naquele tema que você escolheu para ser o tema que vai gerir a tua carreira como palestrante. Muito bom, Boa. muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, o nosso grande objetivo de hoje, e eu acredito que a gente vai tirar grande proveito disso, utilizando da experiência, da sabedoria do professor Gretz. Professor, nós temos aqui vários alunos, pessoas que têm um sonho, pessoas que têm uma história maravilhosa de vida, como eu acredito que todo ser humano tenha, ela só deve ser contada de uma forma maravilhosa, né? Toda história é maravilhosa, que tem conhecimento em transformação, né? E que querem se tornar palestrantes profissionais. Então hoje, e gente, eu coloco aqui um acento assim, uma expressão muito forte de que vocês peguem essa visão, porque hoje nós estamos aqui com um dos maiores palestrantes do Brasil, né? O pioneiro palestrante no Brasil, com uma carreira desde 1982. Ninguém se mantém no mercado há tanto tempo. Eu tinha 3 anos de idade quando você começou, entendeu? Então, assim... Esses aqui não tinham nascido. Eles não tinham nascido ainda. Muitos aqui não tinham nascido. Né? A Cal também. Então, a Cal também não tinha nascido ainda. Mas, enfim, eu quero que vocês aqui anotem. E, se possível for, pegue papel. Papel não, pegue um caderno, né? Algo que você possa anotar, que vai perpetuar, que vai alavancar a tua carreira. Eu tenho plena absoluta certeza disso. Professor, vamos começar do começo, como dizia o poeta. Quais são os principais adjetivos ou as principais características que quem quer hoje se tornar um palestrante profissional e viver de palestras como o senhor deveria ter? O que você destacaria com o seu olhar? Poxa, você tem que desenvolver isso. Você tem que trabalhar isso em você. Daqui a pouco a gente vai para perguntas mais técnicas, mais profundas, que o senhor tem como maestria o conhecimento. Mas é para a gente dar esse pontapé inicial, porque é importante, né, Lucas e DJ? Porque às vezes eu vejo algumas pessoas tentando, se lançando no mundo das palestras e às vezes não traz os ingredientes certos e isso demora para ele despontar. E quando a gente já traz uma receita é sempre boa, né? Sim. Então, o que você vê hoje como ingrediente que quem está nos assistindo, se não tem, deveria ter, e se já tem, deveria destacar? É um tripé. Tem que ter conteúdo, tem que ter humor e expressão corporal. Muito. O humor não é contar piada, não. O humor é você criar na palestra alguma coisa que você arranca o sorriso das pessoas de uma informalidade ou de uma colocação ou de uma presença de espírito, sempre sem humilhar, sem mexer com pessoas da plateia, salvo aquele que já se ofereceu para ser a vítima. Às vezes tem alguém que faz questão de ficar contracenando. Então esse é um tripé, repetindo, conteúdo, humor e expressão corporal. Mas costumo dizer que a expressão corporal é mais da metade. A expressão corporal. Por exemplo, um palestrante que começa assim, boa noite. Ô pessoal, posso ouvir um boa noite? Pronto, para mim já perdeu. O cara que falou um boa noite não conseguiu o retorno, ele tem que ficar quieto e aprender para a próxima. Não pode cobrar da plateia um segundo boa noite, quer dizer, é elementar. Sim. Então, as pessoas que começam a fazer palestras, aonde eles pegam, não é no conteúdo, tanto é que tem pessoas que escrevem livros excelentes e não conseguem fazer palestra. Uhum. Tem pessoas que são contratadas por causa do livro, mas na hora da palestra ele não consegue. Então, pode ser que alguém leia o livro dele e dê uma rotação. A rotação é muito importante. E aí você falou alguma coisa da fórmula. Eu, nos anos que eu morava, eu sou do interior de São Paulo, Itapeva, você percebeu pelo sotaque, vim morar aqui nos anos 60. No ano de 69 eu subi a rua Brigadeiro Luiz Antônio, parei na loja número 1 do Pão de Açúcar, entrei lá para comer um miojo que era de graça, que fazia aquela degustação, e sabe quem eu vi lá? O Abílio Diniz, com 32 anos,
correndo por ali com o seu pai Valentim. 32 anos, eu tinha 18, então eu conheci e lamentei muito a morte precoce dele, porque ele tinha preparo para ir até o 100. Mas que as ideias dele, que a obra dele se perpetue aí, pelas pessoas. E eu gostava de feijoada. E descobri na São João um restaurante que oferecia feijoada na sexta-noite. E eu ia lá, chegava lá, pedia, vinha aquela cumbuca, eu colocava a feijoada no prato, tinha as melhores carnes, tinha o melhor feijão, mas não tinha liga. Porque a liga, ela é feita à noite, fica na cumbuca, e aí no sábado tem liga. E tem muitos colegas meus que querem ser palestrantes, tem muitos maridos, tem muitas mulheres, em toda a profissão, tem gente que não tem liga. Aí fica aquela coisa ali se mexendo. Então, você tem que ter liga. E o que é essa liga? É a expressão corporal, é a rotação, é até o tempo. Uau. O tempo. Uma vez eu vi um teólogo dando aula para pastores novos. E ele disse o seguinte: tome cuidado para você não estenderem muito o sermão. Ele disse: quando o cheiro da pipoca chega no púlpito, porque em frente das igrejas tem um pipoqueiro. Sei. E esse cara começa a fazer pipoca quando ele sabe que está quase para terminar o culto. A pipoca está quentinha. Quando esse cheiro chega no púlpito, já é hora de terminar faz tempo, porque é sinal que você está atrasando, porque o pipoqueiro sabe o horário. Então, por isso que as igrejas que tem pipoqueiro na porta não atrasa muito, porque o cheiro da pipoca não dá. Então, essa analogia foi legal. Quando o cheiro da pipoca percebe. Então, é comum o palestrante falar assim: eu tinha mais coisas para falar para vocês, mas infelizmente não deu, não me deram o tempo. Não se faça de vítima e nem critique a organização, porque outro dia eu fiz uma palestra para uma grande empresa, me deram só 15 minutos, porque era uma compactação, e não, se eu puder falar em 12 minutos é melhor, professor. Então você tem que se adaptar. E aí tem uma outra característica que você perguntou para mim, agora já estou colocando em detalhes, o dom da compactação. Eu, quando fazia palestras anteriormente, me davam 3 horas, depois caiu para 2, caiu para 1, agora estão querendo ficar em 45. Então você tem que ter o dom da compactação. Uau. Então o palestrante, olha aqui, você tem que ter um começo, que sempre tem que ser uma história para impactar. Você tem que conquistar o seu público nos primeiros 15 segundos. E tem que ter uma história no final, para fechar. E aí você vai colocar no meio o tempo que permitiu. Mas você tem que ter um fecho. Eu já vejo palestrantes, às vezes, que ele encerra, eu falo, encerra, ele volta de novo. E agora fecha. Ele não fecha. Aí na terceira fechada, até a mais pobre, ele fecha. Então, você tem que estar ligado, tem que ter uma presença de espírito, tem que estar pronto e saber onde você está. Por isso eu gosto do Cristiano Ronaldo. Até por sinal que o Cristiano Ronaldo, ele ficou assim depois que ele leu esse meu livro, Voando como Águia. Esse livro eu dei para o Filipão em 2006, ele usou para motivar a seleção de Portugal. Lembra que Portugal ficou entre as 4 melhores na Copa? Foi. E o livro foi lançado em Portugal, foi lançado na Itália. E o Cris, eu chamo de Cris, que fiquei íntimo com ele, encontrei ele aí na Madeira, ele leu esse livro. E quando ele joga futebol, ele faz assim, que é isso? Eu estou aqui. Caro palestrante, eu estou aqui, eu sei quem é o meu público, eu sei qual é o meu briefing, eu gosto do que eu faço. É essa expressão corporal que eu disse ali, que é o tripé, que você tem que demonstrar, não só quando você dá o recado, mas também você tem que passar isso. Por essa razão que a minha palestra macro é a força do entusiasmo. Desculpe se você queria fazer surpresa com os livros, eu já me adiantei. Porque aqui tem um guarda-chuva, tudo está debaixo do entusiasmo. Aqui você coloca qual o briefing, porque tudo tem entusiasmo. O otimista acha que vai dar certo, o entusiasta faz dar certo. São essas pessoas que fazem a diferença no atual momento que o Brasil e o mundo estão vivendo. Professor, tem eu fiquei muito interessado quando você falou do cheiro da pipoca, né, que já sabe a hora de terminar. Quais são esses cheiros que o palestrante pode perceber que está na hora de finalizar? Você pode dar uma aprofundada nisso? Sim. Quando o pessoal da primeira fileira começa a olhar o Whats, imagina o pessoal do fundo, né?
Se o cara da frente já está no WhatsApp ali, já está no fundo. Então você tem que ter a percepção. O importante é não deixar isso acontecer, né, mestre? Mas vamos supor que o evento vai terminar às 5. Quando o evento termina às 5 e as pessoas compraram passagem aérea para voltar para os seus estados, eles compraram tudo muito justo, porque as pessoas que vão ao evento, ele tem uma vontade de chegar depois do começou e voltar antes. Não sei porque ele não fica um pouco, sempre no limite, eu tenho que ir embora porque o bilhete aéreo, por que você não comprou o bilhete aéreo um pouco mais tarde, para você aproveitar até o fim? Esse é um comentário que eu faço às pessoas que vão ao evento. Eles chegam um dia depois e saem um dia antes. Você vai passear no evento, não aproveita. Então, passeio. E fica andando pelo evento com sacolinha. Onde tiver camiseta ou coisa, o cara fica andando. Fica com o dedo cortado de tanto carregar peso e não fica escutando a palestra. Aí leva aqueles brindes, a mulher pega a camiseta, que você levou com carinho, depois de 3 dias você vê aquela senhora que ajuda na casa com a camiseta. Já foi. Você imagina o que eu ganho de brindes durante esses 42 anos. Eu chego os brindes, boto na sala, ele dura um dia, minha esposa distribui tudo. É muito brinde que eu recebo, é boneco, coisa e tal. Então, e se eu sei que o evento era para terminar às 17 e me deram a palavra às 16h35, eu tenho que fazer em 25. Eu tenho que saber como é que é a pauta, porque se às vezes depois tem um churrasco, depois tem alguma coisa. Sim. Esse é um dos itens. Mas o outro item principal é que quando o cara começa a se mexer na cadeira, é sinal que você não está cativando. Por essa razão, palestrante, você tem que ter histórias interessante que você avaliou que o pessoal cai. Você tem que começar a contar uma história, alguma coisa que arranca o riso, que provoca o riso, e você tem que estar atento, você tem que estar olhando nas pessoas, e quando o cara olha no relógio, já é perigoso. E quando o cara faz assim até, porque pensa que o relógio está quebrado. Então o dono do evento começa a olhar para trás, as coisas. Se você estiver atento, você tem todos os indicadores de que está na hora de terminar, que não é o cheiro da pipoca. Mas eu tenho a liberdade de dizer, quase ninguém é criticado porque falou um pouco menos, mas muita gente é criticado porque falou um pouco demais. Caramba, voz da experiência, né? Tem uma pergunta. Professor, você está falando sobre os brindes, né? O palestrante tem muito essa vida, esse glamour aí, né? E essa imagem de um querido por parte do público e por parte do contratante também. Só que muitos palestrantes, eles não entram no mercado já como palestrantes. Existe uma transição. E eu sei que existiu essa transição na sua carreira também, realizando palestras ali internamente na Volkswagen, para depois, de fato, se lançar como palestrante. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa fase para a galera que também está exatamente agora nessa mesma fase. Na minha infância, eu era gago, e até agora sou. Às vezes eu dou uma brecada aqui para não gaguejar. E quando eu tinha de 15 anos, na igreja que eu frequentava, eu sou presbiteriano, eu já comecei a ser líder da mocidade, fazer reuniões e fazer estudos bíblicos. E quando eu vim para São Paulo em 69, para me sustentar, eu fui um dia ali na rua Domingos de Moraes, que eu vi um anúncio no jornal, preciso de um professor de história. Eu estava no primeiro ano da faculdade, fui lá, me inscrevi, ele falou assim, dê uma aula aqui para mim. E ele ficou sentado lá, um japonês chamado Hideato Takeda. Eu conto o nome porque não é mentira. Eu conto os nomes, detalhes, para você saber que eu estou contando. É verdade, porque tem palestrantes às vezes que exageram um pouco. Ele sentou lá e comecei a dar uma aula sobre Alexandre Magno, porque é isso. É porque ele levantou, foi lá na área, ficou penteando o cabelo. E eu falei, será que ele está gostando? E continuei falando sozinho. Ele voltou, eu parei a aula e falou assim, olha, você estava dando aula, eu viajei com você pela Macedônia, pela Grécia, pela Pérsia, você está contratado. Aí aquele sufoco, eu estudava a noite inteira de madrugada para dar aula, porque eu não tinha bagagem ainda, mas eu tinha expressão corporal. E aquilo que eu conquistei foi a expressão corporal que eu consegui ali. E quando um dia eu estava dando aula naqueles cursos chamados de madureza, que eram os cursos final de semana, alguém, eu preciso de um estágio, alguém falou assim, você quer na Volkswagen? Fui para a Volkswagen. E lá na Volkswagen, o meu gerente, que tinha um grupo de controle de qualidade, um grupo de 300, percebeu que eu tinha o dom de me comunicar em 76,
E aí ele falou, faz uma palestra aqui sobre, aquela época era o CCQ, Ciclos de Controle de Qualidade, que era o programa da moda. Eu fiz para os 300, ele se entusiasmou, aí o chefe dele veio, assistiu, falou, eu não entendi nada, porque ele era alemão, mas todo mundo riu, achei que gostou. Me faz para meus 700 funcionários. Aí veio o diretor e falou, faz para os 3.000 do controle de qualidade. Aí Wolfgang Zau, aquele presidente histórico que a Volkswagen teve, pediu que eu fizesse, então, quase para a fábrica toda. E aí comecei. E um dos diretores que estava assistindo saiu da Volkswagen e começou uma consultoria. E um deles falou assim, eu preciso de alguém que me ajude. Ele foi na Volkswagen, me pinçou. Isso foi uma pessoa muito importante na minha carreira, disse, seu Maramaldo, que Deus o tenha, e ele me deu essa oportunidade. Aí, a primeira palestra foi lá na Eberle, em Caxias do Sul. Ele falou, você vai me acompanhar 5 eventos, o primeiro dia era comunicação, na outra semana era motivação, depois liderança, tomar decisão e criatividade, nesta ordem. Você vai me assistir tudo e depois você vai assumir. Aí, ele, de manhã, lá, ele, frio que estava, era no meio de junho, ele falou sobre comunicação e eu ouvi. Aí fomos jantar, fomos almoçar lá no Imperador. Aí tinha uma jarra de vinho moscato grande, gostosa. E eu falei, tomei o vinho à vontade. Eu falei, agora vou sentar no fundo e vou ouvir meu novo chefe falar. Quando eu voltei, ele disse, agora você vai dar aula. Então foi um grande desafio. E a aula da tarde eu tive que dar baseado no que tinha ouvido de manhã. Então, para mim, as coisas nunca foram fáceis. Sempre me exigiram no limite superior da minha capacidade, quase não dando. Uhum. E aí eu comecei a fazer esses programas comportamentais e um dos meus clientes, que era Porto Belo, Santa Catarina, ficou tão entusiasmado com esse meus programas comportamentais que resolveram criar uma diretoria de recursos humanos. E perguntaram assim para mim, você conhece algum para ser diretor? Eu falei, eu. Porque eu queria voltar atrás da mesa. Eu tinha experiência como agricultor, como feirante, como homem de qualidade na Volkswagen, como presidente de CIPA, como consultor, mas eu tinha que voltar atrás da mesa um pouco para ter uma experiência real. Aí eu fui, por isso que eu moro em Santa Catarina, e lá eu vim hoje. Então, quando eu faço uma palestra, Lucas, tem toda essa vivência minha. Então, qualquer brief, qualquer coisa que me apresenta, eu vivi. E as coisas foram acontecendo de tal forma que eu me tornei palestrante sem me perceber. Quando eu me apercebi, eu já era um palestrante, porque uma das coisas fortes, fazendo a sua pergunta de trás para vocês que estão começando, você tem que ter histórias, saber contar histórias, porque quem conta história esquece, mas quem ouve nunca mais esquece. O maior comunicador foi Cristo. Qualquer pergunta que alguém fazia para Cristo, ele contava uma história. Então, se o Filho de Deus usava isso aí, pessoal, tem dúvida qual a melhor técnica? Contar histórias. No começo, você pode contar a história de outra pessoa. Olha, o professor Marins, ele tem uma história muito interessante. E aí você conta a história. Pode ser que você vai contar melhor do que ele. Então, não é feio você citar a história. E depois, quando você tem as suas. Eu começo a minha palestra com uma história que cria um silêncio. Eu posso fazer um pedacinho para vocês verem? Era o ano de 1270. Marco Polo, com 17 anos, comerciante e viajante, saía de Veneza com seu pai e com seu tio em direção à China. Desceu ali pelo mar Adriático, virou pelo sul da Grécia, passou pelo Estreito de Dardanelos e desembarcou em Bósforo, na lendária Constantinopla. E dali, a cavalo, semanas e meses, foi em direção à capital da China, passando por lugares difíceis, como o deserto de Gobi e o norte da Pérsia. Quando chegou na capital da China, que era Cambaluc, na época, o imperador mongol Kublai convidou Marco Polo para um jantar. E no jantar, o imperador disse, Marco, me fale da sua viagem. E ele disse, eu falo, imperador, mas não se esqueça, quem faz a narrativa não é a boca de quem fala, é o ouvido de quem ouve. Uau. E quando eu falo ouve, esse ouve a plateia inteira fala. Ou seja, em questão de 1 minuto e meio, eu consigo a interação da plateia, porque eles completam a frase. Exato. Automaticamente.
Você cria uma conexão naquele Sim. momento, né? E a história conecta, sim, né? Porque se o cara está conversando, começa a contar a história, fala, o que esse maluco vai contar? Onde ele quer chegar? Porque a história é impactante. Sim. Então, e essa história, um dia eu li no jornal uma frasezinha e criei, eu fui pesquisar qual é a capital, esse roteiro eu já fiz, então ficou, eu ilustrei isso aí. Então a história tem que ser ilustrada, e você viaja comigo, né, descendo pelo mar Adriático e passando pelo estreito de Bósforo. Então esse é o meu começo. E eu não vou criar outro começo, porque sempre será o meu começo. E o final da minha palestra é o mesmo final sempre. E eu sou um privilegiado. Esse final é tão forte, nunca ninguém copiou, porque alguém pode copiar e querer fazer igual. Não sei se eles não copiam por respeito a minha, por ser um sênior, ou porque tem que ter empolgação. Aquela história é minha e eu fecho a palestra com aquele recado. Isso que o professor está falando, pessoal, é uma das coisas que a gente prega muito no MBA, que é uma metodologia de comunicação. As pessoas falam muito sobre a entrada impactante que a gente fala. Olha, o professor Gretz, numa técnica, ele conectou com a história, ele fez rapport, fazendo com que a plateia se dirigisse, e ele entrou, e naquele momento, né, é o momento que o cara decide, poxa, eu vou ouvir. Porque quando você vai contando a história, Gretz, o que acontece? Eu fico imaginando como ele decorou tanto nome. Difícil. Tanto nome difícil. Como ele transitou, mas não é o decorar, é o viver. Sim. Né? É o viver aquele... E o que o Lucas perguntou é muito interessante, porque é uma dor que eu vejo em alguns palestrantes nessa fase de transição. Eu vejo que você usou todos os locais por onde você passou como palco. Você fez respeitosamente. Sim. Você foi CLT, você estava ali em empresas privadas, você prestava serviço para elas, mas em todo momento você utilizou elas como palco. E eu entendi a pergunta do Lucas, e a sua resposta, para você que está assistindo a gente, entenda. Tudo é palco. O pessoal zoa comigo, que a minha esposa que fala assim, Francisco, se ele estiver na fila de pão, ele começa a palestrar. Se alguém vacilou... A minha esposa fala também. Ela fala isso, ela fala assim, se alguém vacilou, olhou pra ele, deu ouvido, já era. Começou uma palestra na fila do pão. Sim. Começou uma palestra na fila do açougue. E tá tudo bem. Então, isso é mágico. Faz sentido, Lucas? Tá? Total. Não é? Total. É fazer uso das suas oportunidades, das empresas por onde você passa, dos eventos por onde você passa. É óbvio, sem ser inconveniente, sem ser, enfim, né, de alguma forma... Desrespeitoso, né? Agrediu o espaço. Mas da forma como o professor Gretz colocou aqui, essa transição ela é natural. Vocês estão vendo hoje um dos maiores palestrantes do Brasil, de todos os tempos. O primeiro, entendeu? Falar aqui sobre as transições dele. E como isso foi se tornando natural. Pode ser planejado? Pode ser planejado. Mas utilize. Eu acredito que a essência com que a gente coloca, o contexto das histórias, a forma como a gente faz uso das oportunidades de uma forma natural, de uma forma sábia, de uma forma inteligente, isso vai te levar ao maior patamar. Eu trabalhei em apenas 3 empresas, professor. 3 empresas. Passei 6 anos na primeira, 11 anos na segunda, 10 anos na terceira. E de todas elas eu fiz palco. Assim, o senhor está contando a história e eu falei, cara, eu tive várias oportunidades também, e ali se formava um palestrante, né? Trabalhei na universidade, foi um grande palco para mim também, e ali se formava um palestrante fazendo uso, porque a gente sente uma dor, a preocupação das pessoas, mas hoje eu sou CLT, que momento que eu vou palestrar? Mas a todo momento você pode palestrar, né? E aproveitar dessas oportunidades. Mas agora eu vou para uma pergunta mais comercial. Né? Existe o glamour do mundo das palestras, né? A logística do mundo. Você já viajou o mundo palestrando. A gente sabe que existe uma boa remuneração. E eu vejo do outro lado, e o senhor também é especialista em comportamento humano, do outro lado, uma dificuldade de compreensão e até uma crença. Assim, a pessoa fala, como que eu vou receber 30 mil reais em 1 hora? Muitas pessoas, é óbvio que tem 30, 40, 50 mil reais, né? Então depende em que momento da sua trajetória você está. Eu estou falando pelo mercado de palestras, né? E eu vejo hoje o palestrante, ele muitas vezes descrente disso.
Quanto que eu vou cobrar na minha palestra? Como que eu precifico a minha palestra? Que flexibilidade eu tenho? A empresa só tem 5 mil. Mas a minha palestra custa 20? Então, aquela máxima que gera até uma confusão, né, Lucas, entre os novos palestrantes, porque eles, como ainda não se posicionou no mercado, está numa fase de posicionamento, eles têm dificuldade de entender essa questão do trâmite comercial e financeiro, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como que é o mundo das palestras, ele é milionário, né? Mas eu sinto que os novos palestrantes têm dificuldade de compreender como que é essa remuneração, como que se dá isso, né? Muitos, como eu falei da crença, eu vou bater nisso porque eu falei, é impossível alguém pagar 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais por 1 hora. E como o senhor muito bem falou, cada vez estão diminuindo menos nossa palestra, né? Começou com 3 horas, foi para 2, para 1 era a tradição, agora chega, você tem 45 minutos, tem 30 minutos para palestrar, daqui a pouco, como o senhor falou, 15 minutos. Mas fale um pouquinho sobre essa relação comercial, como que você vê, como que o novo palestrante deve enxergar isso? Na minha carreira, aconteciam alguns eventos que foram vitrines. E quando você tem um evento que você percebe que é vitrine, se precisar pagar para ir, o bilhete aéreo você pague. Porque a vitrine é muito importante. No ano de tinha um evento na década de 70, ali na Rebouças, que eram 4 palestrantes, 4 e 4, e paralelo. Você escolhia em que sala você ia. Sim. E eu tive uma intuição que aquele local ali era importante para mim. Aí eu fui visitar o IMAI, estava lá numa praia. Eu disse para minha esposa, eu vou lá falar com o IMAI porque ele vai abrir uma porta para mim. Aí ele me conhecia da Volkswagen, eu falei, ele me encaixou numa dessas sessões. Um dos participantes era do Bradesco, que me assistiu, e me contratou para fazer uma palestra no Maxo de Plaza no ano de 1986. Você não tinha nem nascido ainda. E essa palestra que eu fiz era eu, o Cilinho, que era um técnico de futebol famoso, porque resgatava, e o Borghetinho, começando a tocar. Esse era o trio. O Cilinho era de São Paulo? O Cilinho foi de São Paulo, também. Sim. Também. E por sinal, eu sou São Paulino. Eu também. Eu acho que uma pessoa que fala da área comportamental sempre tem que ter um time que faça jus à história deles, né? Embora tenha muitas piadas com relação a nós, mas são campos. Copa Brasil, e hoje tem jogo do São Paulo pela Libertadores. Mas voltando lá. E aí, eles gostaram tanto do meu trabalho. Eu conheci o Trabuco, que hoje é do conselho, ele era gerente ainda. Eu até brinquei com ele, falei, com esse nome forte, porque é um nome forte, isso vai crescer. Eu sempre fui meio irreverente com as pessoas, assim, colocando. Eles gostaram tanto do meu trabalho, eu era diretor da Porto Belo, olha bem, eu estava entrando no ramo da palestra, mas tinha a minha profissão para ter a minha renda. Eu vou reforçar isso depois. E aí, todos os superintendentes do Bradesco me convidaram para fazer palestras nas suas superintendências. No ano de 88, eu fiz 44 palestras aos sábados, continuando como diretor da Porto Belo. Por isso, se você quer ser palestrante, você tem que continuar na sua atividade para ter sua remuneração, para pagar os seus boletos, e depois você faz a transição. Tem pessoa que faz a transição e daí aí fica desesperado. Então, tem que ter essa transição. E esse evento, foi evento vitrine, ele abriu as portas, porque aí foi... Sabe aquela pedra que você joga na lagoa e que ele vai abrindo? Mas é muito importante para você, palestrante, e o trabalho de vocês é muito útil, vou contar como. Eu vou lançar para você uma história. E aonde que foi o meu erro, porque eu não tinha alguém que me ajudasse como vocês estão tendo. No ano de 1994, eu fiz 210 palestras. Fiquei um mês passeando na Europa e não trabalhei no mês de janeiro. Só trabalhei. Nos 10 meses eu fiz 210 palestras. Uau. Onde que está o meu erro? Tem um erro aí. Que se tivesse alguém que me fizesse mentoria, qual que era o erro? Eu tinha que mexer no preço. Se 210 palestras eu podia elevar o meu valor, sim, fazer 170, ou 180,
Trabalha menos? Menos e tem um ganha fator mais. menor. Mas não teve ninguém que... Eu me entusiasmava com aquilo, eu achava bonito. Alguém tem que me ter sacado, porque não tinha mentoria. Alguém que fala assim, peraí, tá errado. E no ano seguinte foi 198, estava errado de novo. Por isso que é muito importante para você que está sendo palestrante, você não precisa ficar 42 anos como eu estou no mercado, não. Você pode agilizar a sua carreira desde que esteja alguém que faça a mentoria para você e que você faça o dever de casa. Uau. Então, estou contando para você, no caso real, pelo preço, você imagina se eu ler. Porque havia uma procura muito grande pelo meu trabalho. Então, eu podia mexer ali, mas ninguém me alertou. Eu trabalhava, não tinha assessoria e colocou. Então, eu estou querendo resgatar isso da importância de ter alguém que ajuda. Nesse momento, eu quase fui assim, estafa. Eu imagino. Meia estafa. Eram 25, 30 palestras, faziam de manhã em São Paulo, no Rio de Janeiro à tarde e à noite em BH. E sempre Deus me deu saúde, nunca perdi uma palestra para viajar, para colocar. Mas, estrategicamente, Lucas, estava errado. Sim. Então, hoje eu fico 210 palestras em um ano. Como, contando que ele ficou 2 meses parado, né? Então foi uma por dia praticamente, né? Às vezes, e no mesmo dia, em três estados diferentes. Então, eu não sei como é que eles me achavam, porque não tinha site, era o boca a boca. Não tinha rede social. Não tinha site, não tinha nada. Imagina se fosse hoje. Era boca a boca. Então, eu quero dizer que o trabalho que vocês estão fazendo é muito nobre e você que está começando. Agora é o seguinte, você quer abrir qualquer franquia. Qualquer franquia mais barata é 50 mil. Sim. Para qualquer coisa. Aí o cara quer ser palestrante, ele tem que ter um livro, que é um gancho, tem que ter uma mentoria, tem que ter uma rede social preparada. Aí ele não quer investir, ele fala assim, quando eu começar a fazer palestras e ganhar, daí eu vou colocar. Aí eu não ganho porque eu não tenho essa mentoria. Então você tem que colocar na sua cabeça que você vai ter que investir. Por essa razão, manter-se no seu emprego, fazer a sua poupança e vai investindo e vai fazendo uma fase de transição, como eu acabei fazendo na minha vida. Sim. Não quer dizer que eu seja um exemplo, mas deu certo. Sim. Porque você tem que investir. Não posso, agora não posso. O cara faz um curso aí de palestrante em R$3.000 para pagar em 10 dias no cartão, o cara fala que não pode ir. Então, meu amigo, aí tem uma coisa errada. Você tem que investir. Qualquer franquia de açaí, você vai gastar 50 mil para instalar. Sim. Agora, para ser palestrante, você vai ter que investir alguma coisa. Ou vai ter que vender o seu carro. Alguma coisa tem que fazer. Sem ter investimento, você vai ficar rodando. Sabe cachorro, quando você atropela e não mata? Ele quer morder o rabo e não alcança, daqui a pouco não alcança o rabo. Você vai ficar virando aí. E sempre está recomeçando, sempre está recomeçando. Isso que você está falando, tem uma frase que a gente usa bastante aqui também, que a plantação você escolhe, a colheita não. É sábio saber o que plantar para conseguir ter o privilégio de colher aquilo que é bom para você. Isso que o senhor está falando faz muito sentido, até pela ótica de que as pessoas colocam desculpas. Não, quando eu começar, aí eu invisto. Não tem como começar se você não entrar, se você não sentar numa mesa como essa. Sim. Se você não fazer parte de um grupo de pessoas, como o senhor colocou, que te oriente, que já estão vivenciando isso. É a lei do universo, que se chama de ambiência. Não tem como. Se você não se ambientar, é como um animal fora do seu habitat. Então, se ele vai ter que se ambientar, senão ele não vai sobreviver. Então, se quiser viver no mundo, sobreviver no mundo das palestras, tem que se ambientar, tem que pagar o preço. E esse preço, muitas vezes, não é nem tanto financeiro, é de pagar o preço mesmo, pagar a viagem. Ó, eu vou lá. Sim. O Gretz vai tá lá em Manaus. Pô, deixa eu ir lá, deixa eu sentar lá do lado. Tem um amigo meu que ele falou uma coisa para mim há muito tempo. Existe uma fase da nossa vida que a gente tem que carregar mala. Você tem que carregar mala para os outros. Entendeu? O carregar mala, o que é? Sim. É você fazer isso que o Gretz falou. Tinha 4 lá e 4 ele se colocou. É uma vitrine para mim. É um investimento também, não é, Gretz? Não é, Lucas? Não é, DJ? É um investimento que a gente faz através de um propósito. Então, quando você se ambientaliza, você consegue enxergar tudo isso. Opa, peraí, que a gente vai ter a segunda parte desse papo com o professor Gretz. Eu aposto que você já pegou aí um monte de insights, teve um monte de aprendizados com essa conversa que nós tivemos. Mas coloca aí na sua agenda, porque amanhã a gente vai ter um novo encontro com o professor Gretz, tá? Então amanhã eu te vejo aqui nesse mesmo horário. Um abraço!